Glória a Deus. Você abre a sua Bíblia lá em Mateus. Mateus, capítulo 14. Mateus, capítulo 14, a partir do verso 25. Onde está o morcegão? Está ali, né? É o Batman. Quem não achou, você pode acompanhar aqui. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Diz assim, Mateus capítulo 14, verso 25. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, é um morcego. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor disse a Pedro: se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com medo e quando começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? E quando entraram no barco, o vento cessou. Coloque a mão no seu coração, vamos orar, feche seus olhos. Espírito de Deus, obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado pela tua fidelidade. De só o fato de nós chegarmos aqui é porque o Senhor tem sido fiel, o Senhor tem sido presente, o Senhor tem entrado no nosso barco, e quando tu entras no barco, a ventania, a tempestade, ela sempre cessa, ó Deus. Porque o nosso problema nem sequer é a tempestade, o nosso problema é não ter a tua presença nas nossas tempestades da vida, Pai. Tão certo como a morte, haverão dias difíceis, assim como dias felizes e dias bons, mas em todos eles, nós decidimos ter o Senhor. E é por isso que eu te peço, fala conosco, em uma porção extremamente poderosa hoje nessa noite, em nome de Jesus. Digam todos amém. Glória a Deus. O tema dessa mensagem é: o impossível é apenas um ponto de vista. Esses dias eu comecei a ver, e já tem, acho que alguns meses, que aparece uma sigla nas redes sociais que é POV, P-O-V. E eu sempre me perguntava o que significa essa sigla, como um monte de outras. Eu começo a descobrir, quando eu começo a descobrir para onde usar, de tanto que eu fico defasado de tanta sigla. Só que essa sigla significa point of view, ou seja, ponto de vista. Isso tem tudo a ver com o que nós estamos falando hoje aqui nesse local. Mesmo que eu me sinta ultrapassado, eu digo ultrapassado, não sei nem se meu pai está aí, mas eu até hoje sou daqueles que falam que eu vou malhar, mas hoje o pessoal fala que vai treinar. E o meu pai, da última vez, com 75 anos, eu falei, eu vou malhar, ele virou para mim e falou assim: que velho que tu tá, a gente vai treinar, a gente não vai malhar. Eu falei, tá bom, então estou aprendendo um pouco também. Mas independente disso, a verdade é que existe um ponto de vista sobre tudo na nossa vida. E quando se trata sobre os impossíveis de Deus, também existe um ponto de vista. E nós precisamos hoje, talvez, se existir algo que Deus queira ecoar aqui no nosso meio, é como nós temos vivido os nossos dias. Porque o impossível é apenas uma questão de fé. Talvez você vá entender por esse ponto de vista, que a questão de entender se algo se torna impossível na sua vida é apenas uma questão de fé, porque você tem um Deus que para Ele não haverá impossíveis. Eu não sei quais são os seus sonhos, eu não sei quais são os seus projetos, eu não sei o que você tem idealizado. Talvez você tenha chegado no meio desse ano, no ano 2024, e você idealizou tantas situações maravilhosas. Você olha o seu projeto de vida, e talvez o seu projeto de vida ele não se cumpriu como você talvez desejava tanto.
E aí você está entrando no novo semestre e começa novos desafios, novas batalhas. E a gente está chegando perto, inclusive, de um novo projeto de vida, mas isso tem que começar antes de você escrever o seu projeto de vida, começar pelo seu ponto de vista. É uma analogia muito boa de nós trazermos hoje o que é muito conhecido sobre como você vê o copo d'água. Você tem visto o copo d'água da sua vida em 2024 cheio ou tem visto ele vazio? Como você tem olhado para a sua vida, como você tem olhado para o que o Senhor tem feito? Porque às vezes você está passando um tempo que é desafiador na tua vida e você está entendendo só como uma tempestade. Mas talvez você tenha que entender o que o Senhor às vezes quer te ensinar por um outro ponto de vista. Eu gosto dessa palavra porque os discípulos eles já tinham vivenciado uma tempestade, Jesus estando no barco. E agora eles vivem um momento onde Jesus não está no barco. É um momento diferente. Porque existia um aprendizado diferente para acontecer. Nem todos os meses, nem todos os dias, nem todos os anos você vai olhar para a sua vida e as tempestades, ou as ventanias, ou os momentos adversos, eles vão ser iguais e a resolução é da mesma forma. Mas uma coisa é certa, em cada uma delas, o Senhor quer te fazer aproveitar para que você cresça, para que você aproveite, para que você seja de alguma forma abençoado. E talvez você tenha chegado aqui hoje nessa posição, e o que o Senhor diz para você é ponto de vista. Você precisa talvez mudar o seu ponto de vista, porque a questão não está na tempestade, ou na ventania, ou no momento adverso, ou na impossibilidade de algo. A questão está quem anda com você no seu barco. Porque se Jesus está contigo, é só uma questão de fé. Eu tenho fé no Deus que faz o impossível. E se Ele anda comigo, não haverão impossíveis, porque para Ele o impossível é extremamente possível. Não haverão impossíveis para você. Vamos contextualizar, às vezes, uma situação sua na sua vida, com um filho, e você olha no dia a dia a sua família, você olha os seus filhos, um casamento que está desandando, está de mal a pior, e você olha para a situação do seu lar, está tudo destruído. Aparentemente isso é impossível, mas para Deus não é impossível. A questão é, você atraiu Deus para dentro do teu lar, ou seja, para o teu barco? A questão está no ponto de vista. Como é que eu enxergo isso? Eu olho o copo meio cheio ao ponto de olhar, tudo bem, eu tenho uma oportunidade agora de aproximar Jesus da minha família, Jesus da minha casa. Eu estou vivendo um tempo muito difícil. Não tem nada tão bom quanto um tempo difícil para fazer nós dobrarmos o nosso joelho e procurar aquele que tem poder para mudar impossíveis. Às vezes a gente não presta atenção nisso. Às vezes você está passando por uma luta, por uma guerra, que não foi Satanás, que não foi o diabo, o diabo está me atacando. Às vezes Deus está permitindo situações na nossa vida, só para que a gente se aproxime em intimidade dEle, porque Ele tem a resposta para os impossíveis. É impossível, o médico não consegue resolver, o amigo, o marido, a esposa, o patrão, alguém que tem influência na cidade. Que bom, porque é nesse momento que Deus entra na parada e resolve. Está chegando o teu projeto de vida. Você está se preparando já para o seu projeto de vida? Você tinha que se preparar como aquele que se prepara dizendo, eu estou me preparando porque agosto é mês de vitória. Há quem diga por aí no mundo que agosto é mês de desgosto, mas o cristão ele vê como agosto o tempo do projeto de vida, é tempo de jejum, é tempo de consagração diferente, é tempo também de Deus preparar esse ambiente para cada um de nós para a vitória. Você não pode faltar no projeto de vida, você não pode, você tem que se preparar desde agora. Eu me lembro de um discípulo, eu vou entrar nessa situação. O discípulo me procurou, tem problema hoje eu faltar o projeto de vida num dos dias? Eu falei, problema nenhum, o projeto de vida é seu, o meu eu vou lá buscar diante do Senhor. A questão é essa, a questão qual é o seu ponto de vista, antes que alguém possa lutar por você, que tal você levantar-se em luta, em guerra e declarar nessa batalha, eu já tive a vitória porque eu ando com Deus do impossível. Pode ouvir um glória a Deus aí?
O que é impossível para você? Deixa eu tentar explicar rápido o contexto dessa situação para a gente entrar na palavra. Tinha algo que aconteceu antes desse verso que nós lemos. João Batista, ele é morto, é degolado, você conhece a história. E os discípulos levam a Jesus a saber que João Batista havia sido morto. E Jesus, ele se entristece muito e ele se recolhe. Ele resolve se recolher, só que nessa recolhida de Jesus, a multidão descobre e vai atrás de Jesus, e Jesus, ele cura muitos enfermos, ele abençoa muitas pessoas, faz libertações. Jesus, ele faz o que ele veio para fazer no seu ministério aqui na terra. Só que chega um determinado momento que começa a escurecer, e aí você conhece a história também, é o momento da multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos. É o momento onde a multidão se une, não tem como despedir a multidão, e aí Jesus, ele multiplica aqueles pães, onde sobrou inclusive depois 12 cestos, mas ali foram alimentados 5.000 homens, há quem diga que chegou a 13.000, 15.000 pessoas sendo alimentadas naquele local só com aquela quantidade. Grande milagre aconteceu, mais um gigante dentre muitos, Jesus. Só que Jesus ainda estava com o coração precisando estar no Pai. E aí Jesus, ele se recolhe para o monte, ele dá uma direção, ele dá uma ordem para os discípulos: vão na minha frente. E ele vai orar. E nesse momento, já se encaminha a alta madrugada, que é o que nós acabamos de ler aqui. E os ventos começam a combater, é uma espécie de tempestade. Os ventos começam a combater aquele barco. E aquele barco está indo a toda, talvez, para virar, para naufragar. Só que entenda, não é qualquer momento da noite, é alta madrugada. É o momento mais escuro, mais complicado na noite, com discípulos que já tinham uma experiência que Jesus estava no barco, mas agora Jesus não está no barco. Imagine você, porque talvez a gente olhe e fale: caramba, que fé é essa? Deus fez tantos milagres, como é que eles tiveram medo? Alta madrugada aparece alguém andando, fazendo um milagre diferente, andando sobre as águas. O que você pensaria? A mesma coisa que um discípulo pensou: é um fantasma. Não é natural alguém isso, até que eles entenderam que é Jesus. Aí Pedro, lógico, muito impetuoso, Pedro entende aquele momento e fala: Jesus, se é tu mesmo que estás dizendo que é, e eu sei que é porque tu diz que é, então faz eu ir ter contigo. E aí Jesus fala: vem, pode vir. É quando Jesus diz para mim, para você: vem, porque enquanto eu estiver com você não haverão impossíveis. Eu vou colocar o chão para você pisar. Ah, não tem chão, ninguém consegue fazer isso de forma natural, mas eu sou aquele que faço o impossível. Vem! E Pedro vai. Só que Pedro, ele, andando igual a Jesus, eu imagino até o coração dele se achando, olha aí galera, olha aqui eu com o mestre, tô top aqui ó, surfando aqui em cima. Só que ele começa a olhar para o lado, para os ventos, sente a sensação do 4D, o vento batendo nele, ele sentindo que tudo ia de mal a pior. Quando ele entra nesse momento de falta de fé, mesmo andando com Jesus, ele começa a naufragar e ele grita para Jesus: socorro, me socorre, me salva. E Jesus estende a mão e salva ele e voltam para o barco. E o que isso tem a ver conosco, no que nós temos vivido nesses dias? Tem a ver com os impossíveis que Deus ele quer ministrar no nosso coração. E você precisa se perguntar novamente: o que tem sido impossível para mim? O que tem sido impossível para você? O que só Deus pode fazer na minha vida? E eu gosto de pensar que o que era impossível para você alguns anos atrás, talvez há 10 anos atrás, você olha a sua vida, você falava: aquilo é impossível. Para muitos hoje é uma realidade visível e palpável. Talvez para você era impossível ter uma família, e hoje você está orando às vezes para Deus restaurar esse casamento, essa casa, essa família, mas há 10, 15 anos atrás você orou pedindo uma família e ela se tornou realidade hoje. Você está conseguindo entender que o impossível é uma questão apenas de ponto de vista?
Hoje você devia estar ou está agradecendo pelo que você pediu há anos atrás que era impossível. Sabe o que significa? Você tem testemunho para contar e mais ainda, você tem prova para declarar que o Deus que fez impossível vai continuar fazendo. Pode aplaudir o Senhor. Então eu quero dar alguns conselhos de forma muito rápida. Alguns conselhos para quem deseja experimentar o impossível. Entenda o negócio. Às vezes situações desconfortáveis, situações difíceis, fazem com que Deus nos coloque num nível de experimentar o impossível. Porque aquele que não vive guerras vai contar o impossível na vida dos outros. O pastor fulano de tal, ele é muito abençoado, olha o que ele vivenciou. Ah, o meu primo, meu irmão, mas não, você vai contar a história da sua vida. O que era impossível para você vai se tornar possível por causa da presença de Jesus no barco da tua vida. Primeiro desses conselhos, para quem deseja experimentar o impossível de Deus, é se desligue da voz de quem fica no barco. Quem fica no barco não tem nada para lhe falar, porque não experimentou. Mateus capítulo 14, verso 26 diz assim: quando o viram andando sobre o lago, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Entenda que esse ambiente era propício para o medo acontecer. E a solução mais plausível, a solução aparentemente, visivelmente mais correta, era ficar no barco, porque às vezes, quando a guerra está sendo travada na nossa vida, a situação mais confortável é ficar no barco. No barco eu me sinto protegido, mas Jesus não está aqui, mas eu estou protegido. Porque eu estou acostumado com o barco, fora do barco, o ambiente me dá medo, tem vento, tem tempestade, tem dificuldade. Só que teve um deles que resolve arriscar, porque viu Jesus. Os outros não tinham propriedade para falar sobre a vida nem sequer de Pedro. Porque quem arriscou vendo Jesus foi Pedro. Aí Jesus pega, chama Pedro. E imagine o que os discípulos começam a falar. Eu imagino essa cena, não sei se você começa a entender quando você lê a Bíblia. Eu viajo um pouco, eu me sinto meio um diretor de cinema. Eu não sei se você é assim, ou só eu que estou doido. Alguém pensa assim? Você começa a ler a Bíblia e parece que a Bíblia ela começa a aparecer para você em imagens que você começa a tentar entender. E aí esse momento que a Bíblia começa a ficar gostosa de entender. Você começa a sentir aquelas sensações, e eu, vendo essa situação, que me chama a atenção é porque me parece que os discípulos provavelmente falariam para Pedro: Pedro, tu está ficando doido. Pedro, tu está doido, Pedro, olha aí. Pedro não tem condições. Ele é Jesus, Pedro. Tu não é o Messias. Tu não és Deus. Como é que tu quer fazer o que ele faz? Pedro, sai fora. Para quem fica no barco, o sobrenatural parece impossível. Mas quem sai do barco porque vai atrás de Jesus, é muito fácil entender que Jesus faz coisas impossíveis para cada um de nós. Entenda, tem pessoas que vão passar pela sua vida, que você tem que grudar, porque são pessoas que são aceleradoras do teu ministério, da tua casa, da tua família, das tuas coisas. Mas tem pessoas que passam nas nossas vidas que são como freios. Pessoas que quando você começa a se aproximar de Deus, quantas pessoas na minha caminhada com Deus foram assim, logo que eu me converti? Você que se batizou agora há pouco tempo, você deve estar vivendo um tempo de primeiro amor, que é muito gostoso. Aproveita, porque cada vez vai ficar melhor. Só que um dia algumas pessoas me falaram lá: olha, aproveita esse momento, porque um dia ele vai passar. Não, esses são aqueles que ficam no barco, porque aqueles que vão para onde Jesus está, esse mover nunca passa, esse desejo de andar com Deus, esse desejo de viver impossíveis, esse desejo de não olhar pelo natural, mas pelo sobrenatural. Eu olho além do que os meus olhos conseguem ver, porque eu olho pela fé, o impossível acontecer. Você também. Aproveite esse momento.
Sempre alguém dirá que é melhor ficar no barco da tua vida, porque é mais cômodo. Quem é que tem andado no barco da tua vida? Tome cuidado com quem você, inclusive, compartilha a sua vida. As pessoas que andam com você, elas são aquelas do copo meio vazio? Ou elas são daquelas do copo cheio, que para elas entendem que tudo Deus está fazendo nas suas vidas? São pessoas negativas ou pessoas positivas? Irmãos, eu tenho um asco, eu tenho um certo desconforto de andar com quem murmura muito. Eu não consigo, é desagradável para mim. E olha que eu faço uma força, porque a gente sabe que há muitas pessoas que estão em níveis diferentes. Tem pessoas que você vai discipular, conversar, que a pessoa é um festival de vai dar errado. Eu normalmente digo, olha, eu vou lutar, mas eu não consigo lutar se você não lutar junto comigo. Eu já contei uma história aqui, de uma vez, que lá na época da rede de jovens, eu já pastor, acho que 2014, 2015, pastor de jovens. Eu conversei com uma moça, que ela estava vivendo um dilema no namoro dela, no relacionamento, e eu resolvi fazer um propósito junto com ela. Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um propósito junto com você para dar certo a tua vida. Eu durante um mês vou orar contigo e a gente vai fazer um propósito aqui e Deus vai agir na tua vida. Irmãos, eu me lembro que a gente fez um propósito sem rede social e algumas outras coisas, comida. E eu me lembro que 2 dias depois, eu ainda falei com essa moça, eu acho que um pouquinho mais depois, mas no próximo culto nunca mais eu vi essa moça, e nunca mais eu nem lembro dessa moça, quem ela era, mas eu fiz um propósito e um voto com Deus. Eu fiquei um mês fazendo voto por aquela mulher que até se desviou. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque são pessoas que param o nosso mover. Quem tem andado com você tem feito você crescer, você avançar, ou tem feito você parar? São pessoas negativas ou são pessoas positivas? A pergunta é, com quem você tem compartilhado os teus fantasmas? Com quem você tem compartilhado as suas guerras, as suas lutas? Ou você é aquele que o primeiro que você encontra, o primeiro Uber que você pega, você já começa a falar de toda a tua vida? O primeiro ônibus que entra, a pessoa senta do teu lado e fala, é de Deus, vou compartilhar minha história com ela. É um desejo para eles, que tem gente que quer fofocar da própria vida, mas conta para qualquer pessoa que não pode te ajudar. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Eu sei que dói, mas fazer impossível acontecer tem que doer, porque é Deus quem faz tratando as nossas dificuldades. Amém? Para viver essas experiências de impossíveis que acontecem, número 2, não tente o impossível pela sua própria força. Mateus 14, verso 28, diz, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir até o teu encontro por sobre as águas. Pedro sabia que o impossível só Jesus podia fazer. Só que Jesus fala para Pedro, Pedro, vem. E a questão é que Pedro não andou sobre as águas. Pedro andou sobre aquela palavra. Pedro não andou pela sua própria força. Pedro andou pela força que havia em Deus, em Jesus. Você está conseguindo entender? Às vezes você está vivendo uma guerra, e eu te aconselho, você na guerra que você está vivendo, você tentar tudo que você puder. Tente o natural, arranque a pedra, porque quem ressuscita morto é Jesus. É Deus que ressuscita morto. Mas tente tudo, vá no médico, tome os remédios, cuide da sua saúde. Pastor Lorival sempre fala aqui sobre uma vida regrada de saúde, para a gente viver mais, e não só mais, mas melhor também. Mas ainda que seja assim, entenda que haverão situações na nossa vida que você talvez esteja vivenciando em alguma área da tua vida, provavelmente, e que situações que não dá para agir com a força do próprio braço. Jeremias diz, maldito o homem que confia no homem e faz dos seus braços a sua força. Sabe o que ele está querendo dizer? Não é para você não confiar nunca em nenhum homem, num marido, numa esposa, num filho, em algum familiar, num amigo, num médico.
em alguém que conhece mais do que você. A questão é você não fazer daquela pessoa a sua força, porque a sua força vem de Deus. É o Deus quem pode fazer situações impossíveis, situações naturais o homem faz, e é bom mesmo para que faça. Por isso que a gente diz sobrenatural. Natural está bem aqui, o sobrenatural está acima. Ou seja, Deus usa aspectos naturais para cumprir aquilo que só Ele pode fazer na tua vida, no sobrenatural. Mas não tente pela força do seu próprio muque, do seu próprio braço. A questão é, Jesus falou para você, vai, ou Ele falou para você, fica? Eu lembro a minha filha, ela não gosta que eu fale muito dela, ela reclamou no último culto. Ela está aqui, vou falar de novo, mas coisa boa. A minha filha, você sabe que a gente mora em Belém, que anda de carro, tem uma certa hora que a gente não para em sinal, né? Amém, você entende, né? Não é imprudência. Na verdade, imprudência é ficar, dependendo do local que você estiver. E aí, eu me lembro que em determinado momento eu fui passar, eu não aconselho você fazer isso em casa, tá? A gente foi passar por um sinal e ela falou assim, papai, está fechado o sinal, não pode passar. Isso já tem alguns anos, ela era bem pequenininha, menor do que ela é. E ela falou, papai, o sinal está vermelho. E eu falei, epa, eu não vou passar por imprudente. Quando abriu, aí ela falou assim, papai, pode ir agora. Sabia que eu acho que Deus funciona dessa forma conosco? Só que às vezes a gente não consegue olhar o semáforo de Deus. A gente não consegue olhar o sinal de Deus. Mas o sinal de Deus está lá para a gente ver. E o pior, às vezes parece imprudência, porque a gente não quer ver. Eu prefiro furar o sinal, porque é mais fácil fazer pela força do meu braço. É mais confortável eu lutar da minha forma. Afinal de contas, eu sou muito bom para resolver os meus problemas. É fácil para eu resolver. Eu tenho costume, eu tenho sabedoria, eu tenho condições, eu tenho influência. Às vezes eu tenho uma conta bancária recheada e qualquer problema é suficientemente tranquilo para eu resolver. Alguém está entendendo o que eu estou querendo dizer? É quando Deus ele estampa sobre a sua frente um sinal vermelho e Ele diz, para, não é agora, chega, deixa que aqui sou eu quem faço. Mas vai chegar um momento que Ele vai dizer para você, olha, alerta, o sinal está amarelo para você, toma cuidado como você tem andado, o que você tem feito, como tem sido levado a tua vida, toma cuidado com o teu julho. Uma vida abençoada durante 6 meses, às vezes julho estraga a família, estraga a casa, estraga o trabalho, estraga as finanças, estraga tudo, por uma besteira, alerta. E aí vai chegar o momento que Deus vai falar para você, o sinal está verde, pode passar. Pode passar, mas enquanto Jesus não disser, pode passar. Entenda o que a Bíblia diz em Provérbios, que o homem ele pode fazer os planos, mas a resposta certa ela vem da boca de Deus. Isso tem a ver conosco. Sobre as nossas promessas. Você tem promessas? Porque existem promessas sobre a sua vida. E entenda, essas promessas elas se cumprirão se você se posicionar em Deus. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu posso morrer sem as promessas se cumprirem na minha vida? Pode, mas isso não depende de Deus, isso depende de você. Você consegue entender a diferença disso? Porque para Deus está tudo certo Ele cumprir as promessas sobre a sua vida. Mas Deus é um Deus reativo. Ele espera o nosso posicionamento. Mas se tem promessas, você não precisa fazer pela força do teu braço. Você só precisa andar sobre uma palavra. Deus deu a palavra, então significa que Ele já pavimentou o seu caminhar. Salmos capítulo 20, verso 7 diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Uns confiam na força do seu próprio braço, mas nós, todavia, entretanto, confiamos na força do nosso Deus para resolver situações que são impossíveis para nós.
Só Ele pode fazer, então descanse nele. Eu estou com uma guerra de saúde, e é câncer, é situações adversas, confia nele. Ele tem promessas, claro que tem. Você está vivo aqui é porque Ele tem promessas para você, Ele tem propósito para a tua vida. Eu sempre digo isso, no dia que acabar os propósitos de Deus para você, se alegre, porque você vai para junto do Pai. Acabou. Você realmente acredita nesse futuro, nessa vida vindoura? Quem crê nisso, diga amém. Número 3. Como nós podemos experimentar viver impossíveis? Abra mão do barco. Não adianta só não ouvir quem está no barco da tua vida, talvez puxando para a tempestade. Não adianta simplesmente, além disso, nós até acreditarmos na força de Deus. Nós às vezes precisamos abrir mão do nosso barco, abrir mão de situações na nossa vida que Deus já disse: chega, para, não dá, você está dando murro em ponta de faca, não rola mais, não dá certo. Está entendendo? Está doendo, então está entendendo. Mateus capítulo 14, verso 29 diz assim: venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Sabe o que é isso? É aquele momento que a sua oração, ela começa a ter pernas. É o momento que a oração se cumpre entre orar e ação. Oração. É o momento que você acorda e você vai para o seu quarto de guerra, o seu banheiro de guerra, o seu canto de guerra, a sua varanda de guerra, o seu quintal de guerra, ou o seu caminho para o seu trabalho, para a sua escola, para a sua faculdade de guerra, porque você não tem facilidade de você ter o seu momento, não interessa, mas você tem que ter o seu momento de guerra. E eu gosto de dizer que o momento de orar mais propício é de manhã. É por isso que o Pai Nosso diz: Pai Nosso que estás no céu. Está falando sobre o início de um dia. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Que é isso? É o momento inicial do nosso dia que a gente diz: Deus, estou aqui com as minhas demandas, os meus desafios, as minhas guerras, as minhas lutas. Cuida de mim, Pai. É aquele momento que você faz o momento de entregar para Deus o teu dia. Só que aí você vai trabalhar, você vai lutar. Você confia que Deus, Ele te deu uma palavra e você diz: eu abro mão de tentar ter o controle do meu barco. Chega, eu vou para um ambiente que é desconfortável, mas é um ambiente que Jesus já me chamou. É o momento que Deus diz para você: basta, eu vou abrir mão daquilo que tem me machucado. O barco, depois da palavra, já virou um obstáculo. Você consegue entender que o barco ele é bom, mas o barco ele é bom quando Jesus está dentro do barco, descansando. Mesmo que venha a tempestade, os discípulos falam em outro momento, em outra situação. Eles falam: mestre, não se te lhe dá que nós venhamos perecer, que nós pereçamos. Por quê? Porque Jesus estava dormindo, mas ele estava dormindo no barco com os seus discípulos. A pergunta é: Jesus está no teu barco? Então vai dar tudo certo. Mas se Jesus saiu do teu barco, o que você está fazendo que você ainda não abriu mão desse barco? O que você está fazendo nesse local que depois que Jesus saiu, já passou a ser um obstáculo? Porque quando Jesus chama, o local é para onde Ele te chamou, não é o local onde você estava. Você conhece a história de Jonas, por exemplo? Jonas, o barco está a virar, o navio está a naufragar. Por quê? Porque Jonas estava no lugar errado quando Deus chamou ele para ir para outro local. Era Nínive o lugar e ele vai para Tarsis. Era errado ir? Era, porque Deus chamou para outro lugar. A pergunta é: para onde Deus tem te chamado e o que Deus tem te chamado para fazer? Pode parecer impossível para você isso acontecer, mas se Jesus te chamou, o barco já não tem mais que ser confortável, porque o barco já não está mais Jesus. Abra mão desse barco. Ficar no barco é lógico que é cômodo. Eu não preciso arriscar. Ficar no barco ele é tradicional. Como se anda sobre as águas?
É difícil porque andar sobre as águas não é mais tradicional, é sobrenatural, é impossível, só Deus pode fazer acontecer. É impossível algumas situações acontecerem na sua vida. Aprenda a abrir mão do barco, que você vai ver que você vai começar a andar na direção de Jesus e as coisas vão começar a acontecer. Mas enquanto segurar o barco, naturalmente você não vai viver experiências sobrenaturais que vão te contar muito testemunho. Se você quer algo que você nunca teve, faça algo que você nunca fez, mas faça diante de Deus, embaixo de uma palavra de Deus. Tenha atitude, esqueça o comodismo, abra mão talvez do barco, quebre uma tradição, mas uma coisa é certa: se Deus chamou, alcance o impossível, porque Ele já prometeu, Ele vai cumprir. Abra mão do barco. Eu não sei quais são os barcos que você tem. Seria muito fácil numa plateia desse tamanho eu especular os barcos da tua vida. Seria muito fácil falar de situações aqui, mas você sabe qual é o barco hoje que você tem que abrir mão, porque Jesus não está mais lá. E você tem pedido para Deus o impossível, e Deus está falando para você: vem. Eu já entendi que você quer o impossível, vem. Não, mas Deus, é confortável, eu vou segurar no barco. Dá para levar o barco? Não, abra mão do barco e vem, porque eu chamei você. Não dá para levar o barco para onde Deus está te chamando, porque não vai ser impossível. Barco flutua, é natural, mas gente não anda na água. Não é natural flutuar na água, é sobrenatural, e é isso que Deus quer fazer na tua vida. Número 4 e último: se eu quero viver experiências sobrenaturais, impossíveis de acontecer, viver esses sonhos impossíveis, desfoque sua visão das circunstâncias. Eu não sei se você já fez exame de vista. Olha, eu já até me operei da vista. Depois eu entendi que passou dos 40, já estou a minha barba branca, meu cabelo ficando branco, já está me entregando mesmo. E eu comecei a ver que parece que eu tenho pouco grau. Só que agora não é mais só de perto, é de perto, de longe, é de lado, de todo jeito. Eu tenho dificuldade de ler, eu tenho dificuldade de olhar e para longe. Só que o engraçado disso é que eu já operei a minha vista, eu não tenho mais miopia. Eu tenho um pouco de astigmatismo, sei lá, hipermetropia, vista cansada, vista de velho, sei lá o que eu tenho. E aí, eu de vez em quando tenho que fazer check-up e exame para saber como está. Graças a Deus não tem crescido o meu grau. Mas eu não sei se você já fez exame de vista. O exame de vista é o seguinte: você começa a fazer o exame, eles começam pelo teu grau. E aí eles vão mudando o grau. Quando eles mudam o grau, desfoca. E quando desfoca, você perde a vista daquilo que está aparecendo lá. O que isso tem a ver conosco aqui? Parece que Deus quer fazer isso às vezes com a gente, quando a gente começa a olhar para as circunstâncias. É como se Ele colocasse o aparelho na nossa vista e dissesse: desfoca das circunstâncias da tua vida. Enquanto o teu foco for as circunstâncias, o impossível não vai acontecer. Foca em mim. Não adianta focar no barco, não adianta olhar no barco. Tu precisas desfocar do barco e olhar um pouco mais distante, que eu estou lá no horizonte, andando sobre as águas e dizendo para você: vem meu filho, vem minha filha, porque o impossível eu vou fazer acontecer. Desfoque das circunstâncias. O que são as circunstâncias? É o que você consegue ver, é o boleto que chega, é a briga dentro de casa, é a família sem harmonia, é a discórdia dentro da casa, é a falta de perdão, é a guerra financeira, é o problema de saúde insolúvel ou aparentemente insolúvel, porque quando Jesus entra na parada, não haverão impossíveis. Você consegue entender que você precisa desfocar do que você está vendo em volta de você? O verso 30 diz: mas, quando reparou no vento, ficou com medo, e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Sabe o que Pedro fez? Pedro desfocou de Jesus e focou no vento. O foco dele estava firme em Jesus. Os discípulos provavelmente devem ter falado algo, acharam estranho. Como é que Pedro vai? Os discípulos estavam com medo, pensavam até que era um fantasma anteriormente. E aí Jesus diz: sou eu.
E ele fala, e Pedro diz, se é tu mesmo, ainda nem sabia se era ele mesmo. Se é tu mesmo, faz que eu vá contigo. Imagine se não fosse, irmãos. Já era. Foi. Só que ele foi diante de Jesus e ele começa a andar, eu imagino Jesus no horizonte, ele andando, olhando para Jesus. Quando ele olha para o vento, ele olha para o barco, ele olha para tudo, ele começa a afundar. Que isso? Desfocou do mestre, desfocou de Jesus. Você já percebeu que o seu foco tem que ser Jesus? O seu foco não é o homem, o seu foco não é o problema, o seu foco não são as circunstâncias. A palavra de Jesus era vem, essa era a segurança de Pedro. Ele experimentou o poder, mas ele caiu em si que aquilo era impossível. Ele lembrou, é impossível o que eu estou fazendo, mas não para Jesus. O foco dele, quando saiu de Jesus, o impossível voltou a ser só impossível, porque estava sem Jesus na equação da vida dele. O impossível é só uma questão de fé e testemunho. Leva isso para a tua vida. O impossível é só uma questão de fé e de testemunho. Se apegue nas promessas e lembre do que Deus já fez para você. Se lembre dos momentos que você já andou no terreno do impossível. Lembre disso. O impossível é uma questão de fé e testemunho. Por quê? Primeiro, uma questão de fé. Porque a Bíblia fala sobre fé, ela diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Se eu não estou vendo e eu estou crendo, eu estou andando pela fé. Então eu vou testemunhar coisas impossíveis que visivelmente não tem como acontecer, mas pelos olhos da fé já aconteceram no mundo espiritual. Amém? Então, primeiro, o impossível é uma questão de fé. Jesus chega na beira do túmulo de Lázaro e ele fala: Pai, graças te dou por tu haveres me ouvido. Mas Lázaro estava morto ainda. Mas ele fala: para que todos saibam que tu me enviaste, Lázaro, vem para fora. O que é isso? Ele está dizendo: Deus, eu já sei que o milagre já aconteceu, porque impossíveis, Pai, tu podes fazer. Impossíveis são fáceis para ti, ó Deus, fazer, mas para que todos testemunhem que o Senhor me enviou, que o Senhor tem propósito. Lázaro, vem para fora. Sabe o que é isso? Impossível é fé e testemunho, porque se você já andou no caminho do impossível, você tem testemunho para contar, e se você tem testemunho para contar, você já tem avalizado, você já tem certificado de que o mesmo Deus que fez milagre lá atrás vai fazer milagre lá na frente. O Deus que sempre fez milagre, a Bíblia diz que Ele era, Ele é e haverá de ser o mesmo eternamente. O que é isso? O Deus que já fez milagres. Irmãos, você já é um milagre, você está aqui hoje. Existe um milagre da vida. Tem gente que nem levantou. Tem gente que está tentando respirar sem aparelho no hospital, mas você está respirando aí, não está nem tomando conta de quantas vezes você puxou e soltou o ar só nessa noite, nesse culto. Então o impossível já aconteceu. Isso é a prova que ele vai continuar acontecendo, porque ele tem mais, porque você já experimentou o impossível. De um Deus vivo e maravilhoso, Ele está te chamando para experimentar de novo, e de novo, e de novo, e testemunhar dEle de novo, e depois de novo. A premissa básica de um milagre, já estou acabando. A premissa básica de um milagre acontecer é ter um problema. Você tem um problema, glória a Deus, você tem um milagre para acontecer. Glória a Deus. Glória a Deus. Fique de pé no seu lugar, só para parecer que está acabando aí. Eu queria ler um texto aqui para ti, um texto rápido. A gente já está acabando. Para amanhecer, eu vou acabar até um pouco antes, porque eu quero adorar junto com você esse Deus do impossível. Não ver nada acontecer é ótimo. Você está olhando as circunstâncias da tua vida, é ótimo, irmão. Ah, por que é ótimo, pastor? Porque não é pela força do teu braço, é porque você não consegue ver, mas você crê
que o Deus do impossível, Ele já escreveu a tua história com os próprios dedos, no plano espiritual. Deus já escreveu a tua história, Deus sabe tudo que vai acontecer com você. Se coloque diante dEle. Ele vai começar a fazer milagres, maravilhas, prodígios e impossíveis acontecer. Qual é o impossível que você precisa hoje? Você vai precisar orar isso hoje para Deus, dizer: Deus, esse é meu impossível, mas para ti é possível. Eu quero ler a história de um náufrago. Diz assim: após um naufrágio, o único sobrevivente agradeceu a Deus por estar vivo. E este único sobrevivente foi para uma ilha deserta e fora de qualquer rota de navegação. E ele agradeceu novamente por aquilo que havia acontecido. E com muita dificuldade e os restos dos destroços, ele conseguiu montar um pequeno abrigo para que pudesse se proteger do sol, da chuva e de animais. O tempo foi passando e cada alimento que conseguia ele agradecia a Deus. Um dia, voltando depois de caçar e pescar, viu que o seu abrigo, que havia sido tão cuidadosamente preparado, ele estava em chamas, envolto em altas nuvens de fumaça. E desesperado ele se revoltou e gritava chorando: o pior aconteceu, por que Deus tu fizeste isso comigo? Eu sempre te agradecia. Nos piores momentos, nos momentos bons, eu estava dizendo: glória a ti, Senhor, por tudo que tu fizeste. E ele chorou tanto que ele adormeceu profundamente cansado. No dia seguinte, bem cedo, ele foi despertado por um navio que se aproximava. Viemos resgatá-lo, disseram. E como vocês souberam que eu estava aqui? Perguntou ele. Nós vimos o sinal de fumaça, respondeu eles. E o que isso tem a ver como moral da história para a nossa vida? Às vezes nós estamos olhando o copo da nossa vida sempre tão vazio. A gente olha para as coisas da nossa vida e começa a agradecer: Deus obrigado, Deus obrigado, Deus obrigado. Mas acontece algo que você tem que ser desafiado a viver o impossível. Já não é mais o mesmo nível. Até então tem abrigo, até então tem barco, até então tem algo para sobreviver que você conseguiu fazer com a força do seu próprio braço, com a sua sabedoria, com a sua destreza, com a sua inteligência. Você já conseguiu resolver, mas parece que é nesse momento que algo acontece e nos joga no terreno do impossível. E é esse momento que às vezes, ao invés da gente falar: Deus, obrigado, porque eu vou aprender uma lição, porque o Deus que me colocou aqui, me permitiu estar aqui, é o Deus que vai cuidar de mim no meio dessa tempestade. E quando essa tempestade passar, o impossível vai ser apenas uma questão de ponto de vista. Impossíveis é uma questão de ponto de vista. A questão é: você está no barco ou você está andando sobre as águas? É só uma questão de ponto de vista. E que você hoje saia daqui desse local com essa certeza de que Deus quer fazer algo diferente na tua vida.